boa tarde. Estamos aqui hoje com o Dr. Grimaldi, médico especialista em medicina do trabalho e... Perícia médica e assistência técnica também em processos. Perícia médica, assistência técnica em processos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da importância das NRs para a sua empresa. O que você precisa ter, o que você não precisa ter, qual a importância de um exame admissional, de um exame demissional, de um PCMSO, quem é obrigado, quem não é obrigado. O Dr. Grimaldi está aqui para tirar todas as nossas dúvidas e se surgirem mais, estaremos à disposição para melhor atendê-lo. Boa tarde, Dr. Grimaldi. Boa tarde, Sueli. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui e espero esclarecer a dúvida do pessoal. Também é um prazer estar aqui, mas eu acho que não vai dar para esclarecer todas as dúvidas. Porque é peculiar para cada empresa, Exato. né? E o tempo é curto também. O tempo é curto, mas vamos lá. Para iniciar, qual é a importância de um exame admissional para uma empresa? Olha, existem vários pontos para serem observados. O primeiro é o cumprimento da legislação. Tá. Porque a legislação desde 1978 já fala de normas que têm a obrigação de proteger o trabalhador. Certo. Então a empresa tem que cumprir alguns requisitos para se adequar a essas normas. Essas normas foram mudando, alterando, adaptando à realidade. E em 2020 teve uma mudança não radical, mas profunda nas normas regulamentadoras. E continuam exigindo o quê? Que o empregador ele faça o exame admissional, porque ele precisa saber se aquela pessoa que está candidata a uma vaga, se ela tem alguma doença que pode ser agravada pelas condições de trabalho. Então, se o trabalho vai agravar uma doença, essa pessoa não deve ser contratada, porque a empresa vai piorar a saúde dela. Sim. De outro lado, a pessoa tem que ser avaliada, porque talvez ela tenha alguma contraindicação para trabalhar naquela atividade que não seja o agravamento de doença. Por exemplo, vamos supor que a pessoa vai trabalhar numa clínica de radiologia. Tá. E ela está grávida. Sim. Então, nos 3 primeiros meses, até um tempo um pouquinho mais, ela não deve trabalhar numa clínica de radiologia, mesmo com as proteções. Sim. Porque mesmo com proteção você pode ter algum risco. Sim. Então, o exame admissional é fundamental para quê? Para prevenir que algum trabalhador com algum problema que possa ser agravado pelo trabalho, ele seja admitido e depois a saúde desse indivíduo piore. Certo. E ao mesmo tempo você vai conhecer a saúde do indivíduo, saber o que ele pode fazer, se ele se adequa àquela função, se está tudo certinho para ele desempenhar o trabalho dele. Perfeito. E isso se enquadra também para o exame demissional? No momento da demissão, qual que é a importância desse processo para a empresa? Isso assegura a empresa de alguma forma? Ah, com certeza. Não só na medicina do trabalho, mas como nos processos judiciais trabalhistas também, a importância do exame demissional é muito grande, porque no exame demissional você vai fazer uma avaliação se aquele trabalhador ele apresenta as condições adequadas, necessárias e suficientes para exercer aquela função. Certo. Então, se ele consegue trabalhar naquela função, ele está apto para aquela função, então, do ponto de vista administrativo, ele está apto para ser demitido também. Tá. Se ele tiver algum problema, se tiver alguma doença que o esteja incapacitando ou reduzindo a sua capacidade laborativa, então ele não está em condição de trabalhar numa próxima empresa. Certo. Então a empresa tem que tomar as providências para ver o que vai fazer com esse indivíduo. Por exemplo, se for uma coisa passageira, por uma semana, 10 dias, vai tratar esse indivíduo, vai afastar do trabalho e a hora que ele tiver condições vai voltar ao trabalho e eventualmente um dia, se ele for demitido, fazer um novo exame demissional. Certo. Se tiver algum problema de saúde mais complexo, que precise ficar afastado mais do que 15 dias, aí ele vai ter que ser encaminhado para benefício junto ao INSS. Ele ganha uma estabilidade? Depende. Ele vai para o INSS, mas ele só vai ganhar estabilidade se essa causa do afastamento pelo INSS for caracterizada como relacionada ao trabalho. Tá.
Porque, por exemplo, nem tudo que afasta o trabalhador do trabalho tem a causa no trabalho. Sim. Ele pode ser diabético, ele pode ser hipertenso, pode ser uma pessoa que tenha um problema de circulação periférica, varizes, por exemplo, ou uma pessoa que fez uma cirurgia, mas não se recuperou totalmente ainda. Certo. Então, isso não tem nada a ver com o trabalho. Sim. Mesmo se precisar ir para o INSS, a caracterização do INSS vai ser como um benefício previdenciário, que é o espécie 31. Se for decorrente de uma doença do trabalho, talvez uma tendinite, um problema de coluna ou uma pneumoconiose, que é um comprometimento pulmonar por algum tipo de substância, se for caracterizado como espécie acidentária, que é o B91, ele, assim que retornar ao trabalho depois do afastamento, então só quando ele tiver a alta do INSS, aí teria uma estabilidade de pelo menos 1 ano. Entendido. Certo, perfeito. Agora, quanto ao PCMSO, né? Antigamente era algo que era obrigatório para muitas empresas, né? Isso facilitou, reduziu. Quem são as principais empresas obrigadas ou desobrigadas a ele? Na verdade, todas as empresas que tivessem profissionais registrados antigamente não, que tem só 2 anos que mudou a lei, Sim. Anteriormente, eram obrigadas a ter o PCMSO. Não só empresas, mas também serviços públicos, autarquias também eram obrigadas a ter PCMSO. Certo. Com a legislação mudando e se adaptando aos novos tempos, em 2020... Em março de 2020, foi publicada a Portaria 6734 da Secretaria de Previdência e Relação do Trabalho, que ela mudou a NR7. E ela mudou a NR7 por quê? Porque o legislador entendeu que microempresa individual, empresa de pequeno porte, microempresa, a elaboração do PCMSO, de PPRA, que antigamente ainda era o nome desse documento, eram documentos que, no final das contas, pesavam muito no bolso do microempresário. Sim. Então, isso poderia, por incrível que pareça, poderia provocar algum desgaste financeiro. Então, o legislador entendeu o seguinte: esses documentos deixam de ser obrigados caso a empresa de pequeno porte, microempresário individual ou microempresário, se não tiver risco, quer dizer, não tiver ruído, não tiver radiação, não tiver poeira, não tiver trabalho em altura, não tiver nada disso, quer dizer, for um trabalho administrativo ou um trabalho mais tranquilo. Por isso que a gente diz que é personalizado, né? A gente tem que avaliar empresa a empresa, ver o KNAI, ver qual é a atividade executada ali, para ver se é necessário ou não. Mesmo sendo micro, pequena, meia, às vezes pode haver a necessidade de um PCMSO, dependendo da atividade exercida no trabalho, né? E, nesse caso, se uma microempresa, mesmo prestando serviço para uma empresa de construção civil, como tem muitos riscos no ambiente de trabalho, ela vai precisar fazer o PGR, vai precisar fazer o PCMSO e tudo mais. Agora, tem que deixar claro o seguinte: os exames médicos ocupacionais continuam obrigatórios, não mudou. Independente do tamanho da empresa. Se tiver ou não PCMSO, se tiver ou não PPRA ou PGR, ela é obrigada a fazer exame demissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. A próxima dúvida, doutor, é a empresa que tem o PCMSO certinho, fez o exame admissional, e depois? O que a minha empresa precisa fazer? Quais são as NRs que ela precisa ter para se adequar, para ficar legal perante a medicina do trabalho com seus funcionários? A gente tem que falar em antes. Tá. Antes ela tem que cumprir, estabelecer o documento chamado PGR. Isso, lembrando, se ela for micro, pequena ou microempresário, o que acontece? Se ela tiver risco, ela já precisa do PGR. Se ela não tiver risco, não precisa. Tá. Mas se tiver risco, tem que fazer o PGR, porque o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele vai dar todos os riscos que existem naquelas atividades. Com essa informação, o médico do trabalho vai elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. Tá. E com essa informação do PCMSO é que vão ser feitos os exames admissionais, periódicos, demissionais e os outros. Certo. Então você precisa no mínimo ter isso. Tá. Obviamente, esse é o mínimo. Se você tiver atividade com levantamento de peso, carregamento de peso, muita movimentação,
você vai precisar de outras NRs, por exemplo, a análise ergonômica, que é a NR 17, para você ter uma avaliação ergonômica da sua atividade de trabalho. Porque se você tiver um escritório, por exemplo, mas eu tenho um escritório, mas eu não tenho movimento. Você tem movimento de digitação, posição parada, com o pescoço que pode estar fletido ou mal posicionado em relação ao computador. A cadeira que a gente compra tem que estar de acordo com a NR, né? Exato, porque existem muitas cadeiras que se dizem ergonômicas, mas não tem nenhuma comprovação, não tem um laudo dizendo que elas são realmente ergonômicas. Sim. Então, isso, para você comprar uma cadeira, eu recomendo fortemente que você fale com o médico do trabalho ou com quem elaborou o programa de gerenciamento de risco para dar essa orientação. Porque tem muita coisa vendida como ergonômica que não é ergonômica, só tem o nome e o preço. Sim. Então a gente tem que ter no mínimo isso tudo. Se a empresa for uma micro pequena que não tenha risco, classificada em grau de risco 1 ou 2, que não tem nada de risco, é escritório e tal, desse ponto de vista de obrigatoriedade, ela não precisa nem do PGR nem do PCMSO. Mas a análise ergonômica não foi tirada, não. Tá. Mas referente aos exames, por exemplo, a gente vai fazer um exame admissional de um funcionário para uma empresa que não tem risco. Ele tem que fazer o periódico da mesma forma daqui a um ano? Sim, e é obrigatório. Se a empresa não tiver risco, não tiver o PCMSO, não tiver o PGR, ela mesmo assim é obrigada a fazer o exame ocupacional. Então vai fazer o admissional, vai fazer os periódicos, se afastar do trabalho por mais de 30 dias por doença ou acidente, vai fazer o retorno ao trabalho. Se tiver mudança de risco ocupacional, vai ter que fazer o exame. Se tiver admissional, vai ter que fazer o exame também. Não é que não tem PCMSO que não precisa. Certo. E é por isso que a gente recomenda que seja feito sempre com o mesmo médico do trabalho, porque ele vai conhecer a empresa. Sim. Como não tem um PCMSO, não tem um PGR, o médico vai ter que ir na empresa para conhecer o que está acontecendo ali, o que realmente faz. Sim. Porque às vezes no CNAE não diz exatamente tudo que a empresa faz. Sim. Então a gente precisa ter uma noção do que está acontecendo, como é que é o processo de trabalho, como é que é o processo produtivo, para saber quais exames complementares eventualmente sejam necessários. Mas aí é risco. Não, às vezes não é risco. Por exemplo, a empresa pode estar localizada do lado de uma empresa que tem barulho. Então ela mesma não gera barulho. Mas é interessante que você saiba como é que está essa pessoa, porque o barulho do vizinho pode incomodar. Sim, exatamente. A outra coisa é a gente ver a parte ergonômica, se essa pessoa tem alguma restrição com relação a trabalhar sentado, ou ficar muito tempo sentado, caso seja um trabalho de escritório. Então, tudo isso são nuances que têm que ser avaliadas, e aí o médico vai dizer, precisa de exame complementar ou não precisa? Só o exame clínico é suficiente. Na maioria das vezes, só o exame clínico é suficiente e necessário para atender isso. Tá. E eu queria ressaltar também a importância de você ter uma empresa que te acompanhe do início ao fim. Porque os clientes estão muito acostumados a ouvir falar sobre o e-social, né? Mas o e-social não está aí interagindo com as empresas somente no registro dos funcionários. Ele está interagindo na parte de registro dos exames admissionais, demissionais, PCMSO. Então é importante que a empresa que você contratar, que ela conheça no geral sua empresa e que te acompanhe em todas as etapas, né? Então, a gente queria ressaltar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma Só reforçando isso, questão. Porque na hora que você lança, se a empresa tiver que ter PGR e PCMSO, você lança o PGR, lança o PCMSO, lança o ASO. Esses 3 documentos têm que estar alinhados. Sim. Não pode ter uma divergência entre o risco ali e aqui não tem. Em um exame tem risco A, no outro exame tem risco B, exatamente. E aí vira uma bagunça. Vai ter problema. É importante cumprir a legislação, né? Eu acredito que a função da contabilidade, no caso da Ser Contabilidade, eu acredito que a função da Ser Contabilidade é muito importante, porque ela tem que dar esse norte para o cliente dela. Exatamente. Agora, não adianta Ser Contabilidade dar toda a orientação e depois o cliente não atender aquilo, porque vocês não mandam o que a empresa tem que fazer. Você orienta e a empresa vai ter que cumprir aquilo que você está informando que a legislação obriga. Exatamente. Então essa parceria é importante e a Ser Contabilidade tem essa vantagem,
está sempre preocupada com seus clientes, isso é importante. Sim. Haja visto esse vídeo aqui que a gente está fazendo agora, né? E a gente tem um parceiro de grande altura, né? Dr. Grimaldi com a sua empresa, a NR Assessoria, para assessorar a sua empresa da melhor forma possível. Então, eu acho que as principais dúvidas, acho que a gente conseguiu esclarecer, e se tiver algo mais detalhado, se você tem alguma dúvida principal aí na sua empresa, entre em contato, eu passo o contato do Dr. Grimaldi e a gente vai alinhar e ajustar tudo e deixar tudo redondinho para sua empresa. Conte com a gente. Obrigada, Dr. Grimaldi, é um prazer pela sua contribuir presença. com a Ser Contabilidade. Muito obrigada.